Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e a nossa aula de hoje é sobre o transistor bipolar de junção, tá? Antes de começar, eu fiz a divisão dessa aula em duas partes, porque o conceito de transistor ele é muito amplo, então eu vou fracionar essa aula, tudo bem? Bom, o que é o transistor? Bom, a gente já conhece o que é o diodo semicondutor, né? O diodo semicondutor, ele é um dispositivo de dois terminais, duas camadas PN, junção PN, na qual polarizado diretamente ele conduz, polarizado reversamente ele não conduz, né? Falei sobre isso em videoaulas de diodo. Bom, o transistor ele já possui três camadas, como está escrito aí. Ele tem como uma das funções controlar a corrente. Nós vamos, no decorrer das aulas de transistor, alguns falam transistor, tá? Isso não há problema. E a gente vai falar um pouco sobre esse conceito, outros conceitos de utilização do transistor, além de amplificador de corrente, tá? Aí está dizendo aqui dispositivo de três terminais camadas, no qual pode ser utilizado para controlar a corrente que passa por dois terminais através da corrente injetada no terceiro terminal. Qual o objetivo do transistor? Ele foi criado com o intuito de substituir a válvula, né, que era a grande ferramenta nos dispositivos eletrônicos na época. Ela apresentava alguns problemas, né? Aquecimento pouco funcional e era muito grande, ou seja, não era otimizável, ocupava muito espaço, então foi criado lá em 1947 por Walter H. Brattain e John Barden, tá certo? Bom, aqui tem um exemplo do transistor, você já conhece a junção PN, né? Eu passei a colocar mais uma junção. Essa junção ela pode ser NPN, como essa do exemplo, ou pode ser PNP. O que vai mudar isso? Vai ser o sentido da corrente. Bom, são três terminais, as terminais são chamadas de base, como está mostrado aqui, apresentado aqui, coletor e emissor. Tá? A junção base-emissor é a junção polarizável para que a chave feche e, consequentemente, a corrente passe do coletor para o emissor, no caso do NPN. O que acontece? Quando é inserido o conceito de amplificação, a corrente aqui ela ganha força e ela passa por uma junção N que ela tem que ter muito mais energia. Consequentemente, o gatilho é feito com baixa energia. Então, quando passa do coletor para o emissor, para que haja essa passagem, eu tenho que ter muita energia. Então, ele força o dispositivo a conduzir mais corrente com uma quantidade maior, né? Então, esse é o conceito básico, tá? Eu vou explicar melhor para vocês depois, no decorrer dessa videoaula. Aqui eu tenho os exemplos, tá? Esse aqui é o NPN do exemplo que está aqui. Base, coletor e emissor. Emissor porque a corrente sai do emissor. Base, coletor e emissor, a corrente entra no emissor. Então, esse é o NPN, esse é o PNP. Foi aquilo que eu falei, o sentido da corrente é diferente, o restante do processo é o mesmo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, do NPN que eu acabei de falar para vocês. A corrente de base é gerada aqui, né? Ela polariza essa junção PN do transistor. Consequentemente, ela faz com que exista uma corrente gerada no coletor que vai passar por essa barreira aqui negativa, que é uma barreira forte, e vai se juntar à corrente de base, que é pequena, porque a corrente de base ela passa pela junção PN, que é facilmente polarizável, porque o P é positivo, tem todo aquele conceito que eu falei de diodo que é aplicado aqui. Essa corrente forte do coletor se junta com a corrente de base, gerando a corrente que a gente chama de emissor. Então, o sentido aqui é o seguinte, ó, pequena corrente de base, gerando uma corrente maior entre coletor e emissor, e o emissor vai ser a soma aplicando a lei de Kirchhoff. Um bom exemplo aqui que eu quis ilustrar para vocês é a torneira. Como é que seria a torneira? A base seria a abertura da torneira, ou seja, eu vou girar essa torneira e vai passar água conforme eu gire essa torneira e aumente a possibilidade do fluxo de água. Então, a base controla isso. O coletor, né, e o emissor. Muitas vezes vocês vão ver o contrário. Emissor, como conceito, ele emite a corrente. O coletor coleta. Só que o nosso sentido usado é o sentido eletrônico. Então, para não confundir vocês, eu já vou trabalhar com esse conceito eletrônico de corrente. Então, está aqui. A base vai controlar. Então, a partir do momento que eu giro aqui, ó, vai passar uma corrente, um fluxo de água, né? Desculpa, né? Nesse caso, para a gente, a corrente que é o transistor. E essa água vai passar, vai passar e vai sair aqui pelo emissor, tá? Uma outra coisa, a relação entre coletor e base é o beta.
O beta é chamado para a gente de fator de amplificação. É quantas vezes a corrente do coletor é maior que a corrente da base. Isso a gente chama de fator de amplificação. Outra coisa também importante é isso aqui, a lei de Kirchhoff. Imagina que esse transistor é um nó. Entrou uma corrente da base, entrou uma corrente no coletor. Pela lei de Kirchhoff tem que sair uma corrente para que o somatório dê zero, correto? Então tá aqui, ó. Essa corrente vai ter que ser a soma das duas. E é igual a IB mais IC. Tá? Aí o IC tem um conceito que é chamado majoritário e minoritário, que eu não vou entrar em detalhe. Né? A corrente minoritária seria a corrente de fuga. Né? Uma pequena parcela de corrente de fuga, tá? Do transistor. E majoritário seria a corrente do coletor que é gerada através desse processo. Aqui foi o que eu falei, beta é igual a IC sobre B. É o ganho do transistor. Tá? E uma outra coisa. Qual é a tensão de polarização do diodo? 0,7. Se a junção base-emissor é uma junção PN do diodo, qual vai ser a tensão de polarização? 0,7. Tá certo, pessoal? E o alfa é uma relação de IC sobre E. Na verdade, é uma relação de quanto, né? Quanto mais próximo de 1, quer dizer que toda a corrente do coletor virou corrente do emissor. Isso acontece em que caso? Quando a corrente de base é muito pequena, sendo a ser considerada desprezível. Quando ela é considerada desprezível, esse alfa é 1. Geralmente o alfa ele é sempre menor que 1. Tá? Ele é menor que 1, porque sempre a corrente do emissor vai ser maior, porque ela vai ser acrescida de uma corrente da base. Tá certo? Bom, curva característica do transistor. Bom, se a junção VBE é um diodo, ele vai ter a mesma curva de um diodo. Quando chegar em 0,7, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai passar porque a chave fechou. Tá certo? Aqui é uma situação prática. Né? Aqui é uma curva teórica, uma curva perfeita, e na prática você sabe que tem uma variação aqui, que é porque no caso, a junção do transistor que representa um diodo, ela vai precisar necessariamente de um tempo para poder chegar na tensão de condução, e esse delay é apresentado aqui. Numa situação ideal, chegou em 0,7, pum, conduz, fechou. Mas na situação prática, o dispositivo eletrônico ele tem um delay e aqui é apresentado esse delay. Chegou aqui, ela fechou. Aí aqui nós temos o VCE. O VCE é a junção coletor-emissor. Né? Quanto maior o VCE, mais deslocado vai ser a curva para a direita. Tá? Beleza. Então aqui eu tenho curvas já são diferentes. Já é de VCE e IC. VCE e IC é diferente, ela tem uma postura diferente. Quanto maior o beta, maior vai ser... Desculpa, quanto maior o IB, maior vai ser o IC. É lógico, né? Porque se o IB e o IC dependem diretamente de B e beta, teoricamente, é constante, existem uns casos que o beta não é constante, que eu posso apresentar até para vocês depois, casos de variação de temperatura, mas geralmente o beta é constante, então se ele é uma constante, quanto maior o IB, maior será o IC. Então aqui, ó, quanto maior o IB, que são esses valores aqui, maior será o IC. Né? E aqui você tem a região de saturação, região ativa, que são conceitos região de corte, tá vendo? Que são conceitos que eu vou falar para vocês depois. Bom, aqui estão as fórmulas que eu já apresentei para vocês lá anteriormente, tá? E aí o que foi feito? Bom, alfa, né, IE é igual a IB mais IC. Mas quem é o IE? Se eu passar o IE para cá e o alfa descendo, IE ele vai ser igual a IC sobre alfa. Escrevi aqui. Isso é igual a IC. IC, na verdade, é o quê? IB, desculpa, IC sobre beta, mais IC. Tá? Aí, como IC é comum dos dois lados, eu boto em evidência e corto. Então, eu tenho que 1 sobre alfa é igual a 1 sobre beta mais 1. Né? Com isso, eu vou criar uma relação entre alfa e beta, que no final eu digo que alfa é igual a beta sobre 1 mais beta. Lembrando que o alfa é sempre menor do que 1, a relação de alfa vai ser sempre menor que 1 nesse caso aqui. Se o beta é 90, vai ser 90 por 91. Se o beta é 100, será 100 sobre 101. E assim vai, a relação é menor que 1. Bom, vamos lá, vamos agora ao que interessa. Dadas essas definições teóricas para vocês, vamos à aplicação prática disso. Circuito de polarização. Para o transistor funcionar, ele tem que ser polarizado. Tá certo? Polarizado. Polarizado é o quê? Aplicada às suas junções de base emissora uma tensão maior ou igual a 0,7 na situação real. Se for transistor constituído por germânio, é aquela mesma história, 0,3. Vamos trabalhar como se estivéssemos falando de silício para ficar mais fácil. Então, a junção é 0,7. Se é 0,7, o transistor passa a conduzir. Aí eu passo a ter, além do IB, IC e IE. Tá? Então, a partir do momento que ele polariza,
essa corrente IB gerada vai fazer com que essa tensão seja 0,7 e, com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter amplificação, que é a função, uma das funções do transistor. Bom, o IB, ele trabalha na região que a gente chama de região de polarização. Aqui eu preciso dessas condições para que ele esteja polarizado. Beleza. Essa região aqui do IC é a região de amplificação. É o quanto de corrente eu vou ganhar em função da corrente de base aplicada. Um detalhe, quando a gente fala em ganho, não existe criação de energia. Eu tenho uma fonte alimentadora aqui que vai gerar uma corrente proporcional. Tá? Ele é um amplificador devido à situação de amplificação dele. Mas não existe aqui, eu vou colocar um transistor, vou aplicar uma corrente e ele vai amplificar. Não, tem que ter uma alimentação. Tá certo? Só para deixar esse detalhe aí clareado para vocês, tá? Aqui é o VBE, tá? E aqui é o VCE, que são as tensões nas junções do transistor. Bom, vamos lá. Vamos matematizar isso agora. Região de polarização. Essa região aqui. Então, eu vou imaginar uma corrente passando aqui. VCC, né, aplicando a lei de Kirchhoff, vai ser igual aqui, a tensão nesse resistor, mais a tensão VBE. Tá aqui, ó. VCC, tensão no resistor, aplicando a lei de Ohm no resistor, tensão em RB vai ser o quê? RB e IB mais VBE. Beleza, vou arrumar isso, né? VCC é igual a RB e IB mais VBE, RB e IB passando VBE para lá, tensão para um lado, né? Isolando a tensão, eu vou ter que RB e IB é igual a VCC menos VBE. Beleza. Se eu quiser só a equação de corrente, eu jogo RB dividindo por outro lado, eu vou ter que IB é igual a VCC menos VBE sobre RB. Criei a corrente da geração, criei a equação da geração da corrente de base. A corrente de base depende de quem? VCC, VBE, ou seja, tem que estar polarizado, né? E RB, tá certo? Se não tiver polarização, eu não tenho corrente da base. Beleza. Amplificação, essa região aqui, ó. Vou aplicar o mesmo conceito de Kirchhoff, VCC é igual a VRC mais VCE. VCC é igual a RC e C, que no caso é o VRC aplicando a lei de Ohm, mais VCE. Arrumando, passando esse cara para lá e deixando o VCE, que é o que eu quero descobrir, VCE é igual a VCC menos RC e C. E o IC é igual a beta e B. Então vamos lá. A gente tem a equação matemática. Vamos entender isso agora. Eu tenho a equação de IB, que é responsável pela polarização, e tenho a equação de C, que é responsável pela amplificação. O que seria o VCE? O VCE, ele é melhor quanto menor ele for. Por quê? Quanto menor o VCE, maior a corrente de amplificação. Esse VCE, então, ele é muito mais atrativo quando ele for menor possível. Na situação prática, a gente não consegue, a não ser na situação de saturação. Tá? Saturação ele vai a zero. Mas fora da região de saturação, a gente sempre vai ter uma tensão. Então, qual é o objetivo? Que essa tensão seja a menor possível. Tá certo? Polarização fixa. É o primeiro circuito de polarização definido. Problema dele. O emissor é ligado diretamente no terra. Tá? Já vou apresentar logo para um dos problemas que ele apresenta. O que isso ocasiona? A gente sabe que o dispositivo eletrônico ele é sensível à variação brusca de tensão e de corrente. Automaticamente, se eu tiver algum problema aqui no aterramento, ou uma corrente reversa aqui, ela vai direto no emissor do transistor, fazendo com que ele entre o quê? Em estado de queima, né? Ou estado crítico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema e ele vai ser danificado. Então, essa primeira polarização, ela não é tão eficiente, tá? Mas vamos lá, aqui, ó, já botei aqui a desvantagem. Uma outra desvantagem também que eu não falei. Beta varia com a temperatura. Tá? Então tá aqui, se a temperatura aumentar, o beta vai oscilar e eu vou ter problemas com esse ganho. Um exemplo prático disso, os computadores agora não, os computadores, notebooks, eles têm um sistema de refrigeração muito mais poderoso. E algumas vezes ainda travam, os mais antigos, né? Os mais novos também, dependendo do processamento que você proporcionar a esse notebook. Bom, vamos lá. O que acontecia antes? Quando o dispositivo aquecia, ele entrava em tela azul. Por que isso? Porque o ganho, você sabe, né, que os circuitos integrados das placas têm vários transistores, transistor de efeito de campo, que depois vamos ter aula sobre isso também, que são as evoluções desses transistores de bipolares de junção, e eles entravam em quê? Entravam em oscilação de beta por causa da temperatura. Aquecia, o ganho variava, e isso atrapalhava o meu processamento, todo o processo de
funcionamento da placa, tá certo? Então, um dos motivos pode ser ocasionado pelas desvantagens que esse sistema tem, tá bom? Beleza. Vamos calcular agora numericamente um exemplo, tá? Então, eu tenho aqui um circuito onde eu dei valores para esses parâmetros. Então, vamos lá. Região de polarização, a gente já tem a equação. VCC é igual a RB e B mais VBE. Vou substituir, pessoal. Quem é o VCC? Alimentação 18 volts. Quem é o RB? 560. Quem é o VBE? 0,7. Para polarizar, ele tem que estar em 0,7. O IB é a variável que eu quero. Então, manipulando matematicamente, eu passo 0,7 para cá, subtraindo, divido por 560. 18 menos 0,7 sobre 560, eu vou ter que a corrente de base é 0,031 miliamperes, ou 31 microamperes para quem quiser mensurar melhor essa variável. Então, vamos lá. Região de amplificação. IC é igual a beta IB. Se eu já tenho o IB e sei que o beta é 90, eu multiplico 90 por 0,031 e tenho o quê? A corrente do coletor, que é 2,79 miliamperes, que é o produto aqui desses dois parâmetros. Tenho a equação de VCE. VCE é igual a VCC menos RCIC. VCE é igual a 18 menos 2,2 vezes 2,79, que vai dar o quê? Um VCE de 11,86. Então, os meus parâmetros importantes desse circuito são corrente do coletor, 2,79 miliamperes, tensão coletor-emissor, 11,86 volts. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui, antes de dar continuidade, de corte e saturação. A gente já conhece o conceito de corte. No corte, nesse caso, no caso do diodo era quando a corrente do diodo era zero. Nesse caso é quando a corrente do coletor é zero, não tem amplificação. No caso da corrente do coletor ser zero, eu vou lá na fórmula dele e substituo a corrente por zero. Logo, isso aqui é zero, porque é zero vezes RC, o resultado é zero. Isso implica que o VCE é igual a VCC, ou seja, no corte, a tensão coletor-emissor vai ser a tensão da fonte. Saturação. Na saturação, o VCE é zero. Foi aquele caso que eu falei agora há pouco. Bom, vem aqui na equação, VCC igual a RCIC mais VCE. Se o VCE é zero, ele fica fora. Então, VCC igual a RCIC. Logo, o IC é VCC sobre RC. Esse caso vai me dar a corrente máxima. Vai ter a corrente de coletor máxima, consequentemente, é o máximo de corrente que eu vou gerar. Beleza, tá? Tá aqui um exemplo de 3 casos de ponto quiescente que vão depender dos R6. Então, se o RC adquirir um valor, eu vou ter uma corrente maior ou menor dependendo dele. É isso que eu estou dizendo aqui. Nesse caso, o R3 ele é maior. Por quê? Porque a corrente de coletor é menor. Quanto mais eu diminuo o R, maior vai ser a minha corrente. No caso, o R1 é a menor corrente. Por quê? Porque a maior corrente, por quê? Porque o R1 é menor. O VCC, que é constante, dividido por um valor menor, vai dar uma corrente maior. Então, essa curva aqui, que a gente está acostumado a ver, que é a reta de carga do diodo, ela vai oscilar no transistor de acordo com o valor de R. Então, o R que eu dimensiono no transistor vai ser o R que vai definir qual vai ser a minha corrente maior de coletor, a minha maior corrente de ganho. Detalhe, o VCC é o mesmo, tá vendo? E outro detalhe, cuidado com a corrente máxima que esse dispositivo suporta, porque se você colocar essa curva lá em cima, ele vai queimar, tá? Tem que olhar o datasheet, o documento do transistor, para saber qual é a corrente máxima que ele suporta. Bom, vamos lá. Vamos usar um outro exemplo agora, que no caso é o mesmo exemplo que eu usei, só que agora eu quero calcular tensão de corte e corrente de saturação. Então, vamos lá. VCE é igual a VCC, você já sabe. Então, a tensão do VCE no corte vai ser 18 volts, ou seja, o transistor ele vai receber 18 volts de tensão se a corrente de coletor estiver zerada. Saturação, VCC igual a RC e C, foi o que eu já falei para vocês. Bom, IC igual a VCC sobre RC, e C vai dar 8,18. Se você olhar no resultado anterior, né, vamos voltar lá atrás, a corrente era 2,79. Agora a corrente é 8,18. O VCE ele era 11,86. Agora ele é 18. Então nós temos que tomar muito cuidado para esse transistor, quando ele entrar na região de corte e saturação, se esses valores não vão danificar o transistor. Então isso a gente tem que analisar nos nossos estudos também. Não adianta só colocar um transistor no circuito, ele vai amplificar, ele vai realizar a função eletrônica dele. Se caso aconteça uma situação crítica, eu não estou preparado para proteger o meu dispositivo e ele vai acabar sendo levado ao dano ou à queima.
Tá certo? Bom, pessoal, essa primeira parte eu terminei, eu falei do circuito de polarização fixa. Antes disso, eu também falei sobre o conceito de transistor, o que, que ele é, uma das aplicações dele, uma das mais importantes, que é a amplificação de corrente. Depois a gente vai aprender que ele também funciona como porta-lógica e tem outras funções, ele trabalha em cascata e assim vai. Mas a primeira ideia foi apresentar o primeiro circuito de polarização. Existem outros que eu vou apresentar para vocês na próxima, na parte 2 da videoaula, mas eu espero que com esse conceito inicial eu tenha ajudado vocês, tá bom? Dá uma curtida lá para poder ajudar, para que eu possa gravar mais aulas, inscreva-se no canal e se você já for inscrito lá, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos. Abraço a todos, que todos fiquem bem e até a próxima.